eu quero focar sobre reconstruir, restaurar. Restaurar significa devolver algo que a pessoa perdeu, que a pessoa deixou de viver. Eu quero focar mais nisso. Restaurar a força, restaurar a saúde, restaurar principalmente, restaurar a presença de Deus. O recomeçar, ele é uma decisão pessoal. O restaurar, não. O restaurar não depende da gente, não depende de nós. A decisão de recomeçar é nossa, mas restaurar não depende de nós. E existem várias situações na nossa vida que nos obrigam a recomeçar. Eu citei algumas, né? Quando a gente perde o cônjuge, há uma necessidade de recomeçar. Quando uma das necessidades de recomeçar, que é uma das mais difíceis, necessidade de recomeçar, além da perda do cônjuge, é quando acontece uma ruptura na aliança, no pacto, casamento, quando existe o adultério. Olha, só quem já passou por isso sabe. Falando, ninguém consegue compreender. Só quem já passou pelo adultério sabe o quanto é difícil a decisão de recomeçar novamente, porque aí é a decisão de recomeçar o casamento do zero. A decisão de recomeçar e esse processo da restauração, ele é doloroso e ele é demorado. Restaurar a confiança, restaurar a intimidade. Restaurar a intimidade, irmãos, é complicado, é muito complicado. Porque todas as vezes que você chega perto da pessoa e que você começa uma intimidade com o cônjuge, você se lembra que ele teve essa mesma intimidade com outra pessoa. Todas as vezes que tem relação sexual, vem na mente que ele teve com outra pessoa, e o que será que ele falou para essa outra pessoa, né? Com certeza deve ter falado. É uma perturbação muito profunda, muito grande. Então, a restauração de um casamento depois do adultério, ou seja, a decisão de recomeçar depois do adultério, é muito difícil. Existem muitas situações na vida que nos obrigam a recomeçar, e se você nunca precisou recomeçar, um dia você vai precisar. Mas eu acredito que aqui a maioria já precisou tomar a decisão de recomeçar. Só repetindo, essa decisão ela não acontece pela empolgação, pelo entusiasmo. Não, agora vou fazer, tá? Não, geralmente a verdadeira decisão de recomeçar, ela acontece pela dor, pelo sofrimento, pelo choro, que é um exemplo de Neemias, e a gente também pega um pouco de Neemias para a restauração. E aqui no Salmo 126 a gente lê, é um dos salmos mais bonitos que tem na Bíblia. Também, se eu disser para você que esse salmo fala muito no meu coração, aí você vai dizer assim, sabe, às vezes toda passagem bíblica fala, não é de agora não. Aí diz assim, é um dos menores salmos, ele é pequeno, mas ele tem uma riqueza de conhecimento, irmãos, que é algo extraordinário. Versículo 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A gente vai direto, depois a gente vem, volta e pega por partes, tá? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Glória a Deus. E o meu coração se alegra com um salmo desse. Aleluias. Como esse homem era inspirado por Deus, Davi. E em um certo momento, Davi, ele olha para a sua vida e olha para a vida do povo, ele olha para si, olha para o povo, e ele compara a sua vida e a vida do povo ao deserto de Negueb ou Negev.
E aí, a gente pega por parte e diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Já estudamos aqui o Salmo 137. Obreira Branca, cadê a Dai? Já estudamos aqui o Salmo 137, que é a ida para o cativeiro. Estudamos. Quando acontece o cativeiro da Babilônia, entenda, ninguém cai do nada. A queda é um processo. A queda é um processo, e geralmente ela vem pela soberba e vem pela autossuficiência. E o cativeiro da Babilônia, ele foi trabalhado pelo povo de Deus durante muitos anos. Durante muitos anos o povo preparou o cativeiro para si mesmo. Os reis, os juízes, depois que Josué morreu, se levantaram os juízes e o povo se esqueceu do Senhor. Daí sempre aquele ciclo vicioso. O povo buscava o Senhor, Deus respondia, depois o povo tornava a contrariar a vontade de Deus, e o povo fazia aquilo que sentia que achava certo, aquilo que sentia, cada um fazia o que achava correto. Aí veio, citar alguns exemplos, tá? Porque muitos produziram o cativeiro da Babilônia, mas deixa eu citar alguns exemplos. Os mais conhecidos, Sansão foi levantado por Deus para salvar o povo que estava oprimido. Sansão, alguém escolhido por Deus, que tinha um ministério grandioso, mas ele desagradou a Deus, se desviou, pegou um caminho contrário. Nos 45 do último tempo se arrependeu, glória a Deus, e está com o nome na galeria dos heróis da fé. A gente pega Acais, irmãos, pega o pior rei de Israel, que foi Manassés, pega inclusive reis bons, um exemplo de um rei bom, Ezequias. Que homem inspirador pela sua fé e confiança em Deus. Mas quando ele abre as portas do seu palácio e recebe ali os estrangeiros da Babilônia, ele também ajudou a produzir o cativeiro da Babilônia. Então foram anos o povo, inclusive Jeroboão, quando acontece a divisão das tribos de Israel, e Jeroboão já não queria que o povo saísse para Jerusalém para adorar, e ele coloca 2 bezerros de ouro em lugares diferentes e fala ao povo: está aí teu Deus, para não ir para Jerusalém para adorar. E o povo se desviou. A gente viu isso na sexta-feira, acho que foi. E o povo se desviou de Deus, andou na idolatria, contrariou a vontade de Deus. Isso durou anos. E aí o resultado da desobediência, da rebeldia, da idolatria acontece, e aconteceu, e foi algo terrível, quando os babilônios vêm e levam cativo o povo de Israel, que está lá no Salmo 137. Eles contam, não vou ler com você agora, vou só explicar algo, Jerusalém, Sião, é tão respeitado, é tão amado pelo povo de Deus, que na Bíblia você nunca vai encontrar dizer desceram para Jerusalém. Não, é sempre subiram rumo a Jerusalém. E quando o povo é levado cativo, que eles vão pela beira do rio, diz que eles vão chorando, e aonde eles vão encontrando arbusto, eles vão pendurando a sua harpa, pendurando os seus instrumentos, porque eles não querem cantar, eles vão chorando. E inclusive os inimigos falam: cantem uma das canções do vosso Deus. E ele diz assim: como cantaremos ao Senhor em terra estrangeira? O povo vai chorando, com saudade da terra, com saudade de Sião. Vão saindo de Jerusalém e eles já estão com saudade de Sião, com saudade de Jerusalém. Salmo 137 foi a profecia, por conta da rebeldia do povo, 70 anos de cativeiro, que é quando Daniel ele vai.
E passaram-se anos, 70 anos, irmão, não são 7 dias, não são 7 meses, não são 7 anos. Muito tempo o povo ali, aprisionado, servindo aos seus algozes. E quando eles já haviam perdido a esperança, porque o tempo passa, entenda uma coisa, é o risco do crente, é você ter uma promessa e porque ela demora a acontecer, você perder a esperança. Inclusive até vou comentar isso aqui no final. Uma das maiores provações do povo de Deus, eu considero que as duas, talvez tenha mais alguma que agora no momento eu não estou lembrada, mas eu considero que as duas maiores provações que a gente enfrenta nessa vida, uma é o luto, porque quando o luto chega, irmãos, você pode ser aquela pessoa de oração, você pode estar naquele propósito, e olha, falo por experiência própria, você pode estar dobrando o joelho na madrugada, buscando a Deus e estar com o coração totalmente voltado para, pode ser a pessoa mais cheia do Espírito Santo, transbordando o poder de Deus como for, mas o luto, ele destrói, ele arrasa com a pessoa. É uma grande provação. E a outra é esperar. É difícil. Provérbios capítulo 13, versículo 12 fala que a esperança adiada, ela desfalece o coração. Então você esperar, e olha, a vida é uma espera, ela já começa com uma espera de 9 meses para ir ao mundo. 9 meses para vir ao mundo, e tudo é uma espera para se formar, é uma espera para trabalhar, é uma espera para tudo, é uma espera para namorar, é uma espera para casar, é uma espera para tudo. E tem pessoas que acabam não sabendo lidar com o tempo da espera. A gente pega um exemplo do nosso pai na fé, Abraão e Sara, eles não conseguiram esperar. E aí eles dão uma forcinha para Deus. Olha, crente tem mania de querer dar forcinha para Deus, tá? Crente tem mania de querer dar uma ajudinha, dar uma mãozinha para Deus. E aí Abraão e Sara resolvem dar uma mãozinha para Deus, porque o milagre está demorando. E aí eles arrumam o Ismael, que causou muito problema, inclusive no casamento, né, Pedro? Está acordado? Vai se converter, está precisando. Causou muitos problemas no casamento de Sara. A gente não precisa dar uma mãozinha para Deus, a gente só precisa confiar e aprender a esperar. Crente tem dificuldade de aprender a descansar no Senhor. Desafio, mas a gente precisa aprender a descansar no Senhor. E é uma das grandes provações, esperar. Foram 70 anos, eles já estavam desesperançosos. Deus dá revelação para um homem que tinha uma profunda intimidade com Deus, no caso de Daniel. Inclusive Daniel não volta do cativeiro da Babilônia, devia estar com cerca de entre 90 a 100 anos, mais provavelmente 99 anos, ele não volta do cativeiro, mas os remanescentes, 70 anos, aí Deus levanta, que é algo que realmente me causa muita admiração, Deus levanta um homem chamado Ciro o Grande, e Ciro, esse homem, ele derruba o império babilônico e ele decreta a libertação do povo de Deus. Ele coloca um decreto que o povo pode voltar para Sião e pode reconstruir Jerusalém. Inclusive, ele dá recursos para o povo, para voltar para Jerusalém e para reconstruir a cidade e o templo do Deus de Israel. Irmãos, que coisa, Jesus! Meu coração, eu vim de casa rindo pela rua. Quando eu cheguei aqui, eu estava sorrindo com essa mensagem, com essa inspiração de Deus. Quando eles recebem a ordem, o decreto de Ciro, aí os remanescentes vão voltando para Sião. Como que eles vão voltando? Quando eles estão se preparando, estão voltando, eles estão muito alegres. E aí, novamente você pega comigo, versículo. Vou pegar novamente tá? Versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deixa eu comentar isso aqui, porque
dá para deixar de ser Suzana, né? Eu gosto de pegar palavra, de ficar... Então, vamos embora, deixa eu comentar isso aqui. Não era um sonho. Não era um sonho. Você sabe que quando é um sonho, por mais que seja bom, acaba. Eu que eu diga. Essa semana, mais precisamente, foi na quinta-feira, irmãos. Acordei, como eu geralmente acordo 5h30, por aí eu já estou acordada. Aí eu dei cochilo, coisa de minutos. Eu tive um sonho tão bom que quando eu acordei, eu fechei o olho para terminar o sonho. Eu queria terminar e disse: terminei não. Foi com dirigismo. Aí eu fui chorar. Pois é. Aí, não, o sonho, por mais que seja bom, você acaba. O prazer, a alegria, a felicidade do sonho acaba. Não era um sonho, mas era como um sonho. Então eles voltavam como quem estava sonhando, admirados, estupefatos com aquilo que estava acontecendo. E aí no versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso. Dá uma pausa. É que nem eu estou agora, eu estou sorrindo com essa mensagem, porque realmente eu estou comendo dela, e ela para mim está sendo restauração para a minha alma. A boca se encheu de rir. Eles estavam sorrindo um para o outro, sorrindo de alegria. E os demais povos, os estrangeiros, olhavam para eles e ficavam admirados com um sorriso estampado no rosto, que pegava de uma orelha a outra orelha, como a gente costuma dizer. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos o quê? Alegres. As nações, os outros povos olhavam para eles e estavam admirados. Primeiro, porque deu um decreto, libertou, ainda deu recurso. Como eles conseguiram? Não, mas isso daí só pode ter sido Deus. O que aconteceu na vida deles foi Deus. Não tem explicação. Então as outras nações tinham seus deuses, mas o povo de Israel o que estava acontecendo com eles, estava glorificando o único Deus. E eles assim, grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles estão sendo libertos. Isso daí foi o Deus deles. Foi o Deus deles. Só pode ter sido o Deus deles. Que coisa grande que fez. E eles falavam: sim, com certeza, sim, foi Deus que fez. Tem razão, é exatamente isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O que o Senhor fez por nós? O que o Senhor fez por ti? A alegria deles é porque eles estavam sendo libertos do cativeiro da Babilônia. E nós temos motivo para estar alegre? Olha, se eu perguntar para você, eu não quero que você me responda, mas deixa eu perguntar. Se eu perguntar para você assim: você é feliz? Perguntar para qualquer um de vocês: você é feliz? Não responde. O que você me responderia? Você é feliz? Por que você é feliz? Se você é feliz, por que você é feliz? Porque eu acredito que vocês responderiam o mesmo que eu respondo. Se alguém me perguntar: você é feliz? Sim. Eu não sou infeliz, eu sou feliz. Mas por que você é feliz? Eu tenho Jesus. Faço minhas lutas, minhas dificuldades, mas eu tenho Jesus, eu sou feliz com meu Jesus. Glória a Deus. E eu tenho certeza que você também teria a mesma resposta. Não basta. A alegria do povo de Deus estava servindo de testemunho.
A alegria deles era um testemunho. Tem gente, irmãos, que precisa estar alegre. A alegria, ela é uma emoção momentânea. Mas o povo de Deus tem motivo para estar alegre e para a boca se encher de riso e a língua também de júbilo. Temos motivo. Se eles foram libertos do cativeiro da Babilônia, nós não fizemos nada para atrair a atenção de Deus. Nós não fizemos mesmo nada para ser amados por Deus. E mesmo quando nós estávamos mortos, nosso pecado, nosso delito, Ele nos amou, Ele nos livrou, nos transportou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós temos motivo para estar alegre. A alegria desse povo era testemunho. Tem crente que precisa dar testemunho, sabe por quê, irmão? Porque só anda com cara amarrado. Porque está sempre, parece que chupou limão, anda sempre sério, não sabe brincar. Eu estava falando de manhã que também não precisa você ser aquela pessoa, irmão, que quando começa a sorrir não para mais. É o caso da Miriam e da Kelly. Ele precisa ser assim, daquelas crises de riso. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tenho que equilibrar esse lado aí, viu? Só quem me conhece, as pessoas que são mais íntimas de mim, sabem como é que eu sou. E ontem, paguei um mico, nem ia falar isso aqui, paguei um mico, porque, tô conversando lá, aí fizeram, o irmão, amigo meu que Deus me deu, lá do Pará, fez que é crente tradicional, fez uma ligação de vídeo. Quando ele fez ligação de vídeo, a esposa dele estava lá nela, disse assim: meu bem, que ela é de lá, veio visitar, passou 2 dias, eu acho, 3, não lembro. Quantos dias, Daniel? 2 dias. Aí ela: meu bem, a pastora está aqui. Aí eu apareci na frente do celular. E aí, senhor? Não, mas não foi assim, eu dei um grito. E aí, senhor? Aí eu rapidamente caí na real. E aí eu: a paz do Senhor. Ele é a paz do Senhor. Eu digo: desenho que vocês veem. Aí eu fui falar com calma, né? Mas primeiro eu paguei o mico. Então não sejam assim. O pessoal sabe. Aí de vez em quando eu pago uns micos aí na porta. Aí eu me toco, eu digo: meu Deus, até sai correndo aqui para dentro da igreja. Mas tem crente, irmãos, que nunca está alegre, nunca brinca, é sempre sério, sempre certinho, sempre correto. E o testemunho era a alegria deles. A alegria deles era o testemunho. Eu me toco com cada coisa que eu apronto, irmãos. Começou a pandemia, todo mundo trancado, ninguém podia trabalhar. Eu vou passando, vai entrar na farmácia, o dono da farmácia, o dono da farmácia começou a sorrir comigo na hora que eu cheguei, porque vai passando o caminhãozinho, o seu marido disse: pastor, eu digo, eu vou lhe denunciar. O senhor está trabalhando, eu vou lhe denunciar, vou ligar, fazer uma ligação anônima. Aí eu entrei na farmácia, o povo começou a sorrir. Gente do céu, eu já desisti de mim, não tem jeito mais, entendeu? Vai pagar mico até Jesus me chamar. Mas, entenda, nós temos motivo, se eles tinham motivo, nós temos motivos para estarmos alegres. Eles foram libertos do cativeiro da Babilônia, nós fomos libertos do cativeiro do diabo, condenados à morte, condenados ao inferno, condenados à perdição eterna. E hoje, o que nós temos? Nós temos vida em Cristo, isso é motivo para a gente estar alegre. A gente passa as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas a gente sabe quem está no controle da nossa vida. Por isso a gente está sempre andando de cabeça erguida, a gente cumprimenta a gente fala sempre com alegria. Eu sempre costumo falar que aos obreiros, que o obreiro, ele acaba transmitindo Jesus pelo sorriso, pela firmeza. A alegria desse povo era um testemunho. No versículo 3, ele diz assim: sim, com efeito, fez o Senhor.
Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. No 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Eles fazem uma oração. Nós devemos fazer essa oração. Da banda do sul de Israel, tinha o Negueb. E ali, a principal cidade era Berseba. Deserto que não tem vida. Aquele deserto seco de rachadura, de perigos, porque algumas rochas, algumas pedras serviam de esconderijo e ali às vezes acontecia muitos saques. Deserto a ponto de alguns que passaram por ali, entre eles Abraão, Isaac, alguns que passaram por ali só vive beduíno, nômades, porque quem chega ali para habitar durante o tempo do verão precisa ir procurar poços ou então se muda dali, porque ali não tem vida, deserto. E a chuva que dá ali, irmãos, não dá para gerar vida naquele lugar. Davi, ele olha para a vida dele, para a vida do povo, e ele faz uma comparação entre a vida dele e do povo com o deserto do Negueb, o Negueb. Ele considera igual, está infrutífera, está seca, está infrutífera, está sem vida, nós estamos sem vida. E ele faz uma oração, né? Que o povo, quando volta, eles oram: restaura, Senhor, a nossa sorte, o nosso futuro, restaura a nossa vida, como o deserto de Negueb. Como? Mas se é sem vida. Ele ficava muito abaixo do nível do mar. Ele fica, né? E ali perto tem as montanhas de Judá. São cerca de 1000 metros. As montanhas, longe, não é perto, é longe. E vai acontecendo o declínio até chegar no deserto de Negueb. Ali, lá longe, acontece chuva, a começar pelo mês de outubro e vai até o mês de abril. Longe, tá? Longe, pelas montanhas, começa a acontecer chuvas. Chuva forte. No deserto de Negueb a água não tem vida, mas um lugar sem vida, um lugar seco de rachaduras, que não frutificava, milagrosamente, de forma admirável, de forma espetacular, acontecia de longe, caía chuva grossa, e a chuva, até esqueci o nome que se dá a essa chuva, das montanhas, elas vinham correndo e atravessavam o Negueb com uma força que arrastava tudo e se tornava perigoso. E ali, irmãos, começava a acontecer da sequidão se tornar aquele mato verdinho. Era algo impressionante e maravilhoso e milagroso. Davi estava dizendo assim: restaura nossa sorte, nosso futuro, restaura a nossa vida, da mesma forma como o Senhor faz milagre no Negueb, que é uma sequidão, mas de repente ele recebe vida. E o Negueb não tem vida de si mesmo, ali não acontece chuvas, ele não tem chuva própria, ele não tem água própria, tá? Ele não tem água de si mesmo, o Negueb não tem água de si mesmo. Que semelhança, porque nem eu e nem você também não temos água em nós mesmos, mas aquele em quem a gente crê, pela nossa fé, faz fluir em nós rios de água viva. Glória a Deus. Não que nós tenhamos água de nós mesmos, mas nossa fé, porque aquele que crê no seu íntimo, do seu interior, fluirá um rio de água viva. E ele fala isso, restaura. No último versículo, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Gálatas capítulo 6 fala sobre a lei da semeadura, que ela é infalível. A lei da semeadura, tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Mas também fala que nós não devemos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo, assim como Negueb tinha um tempo em que as águas corriam e atravessavam e traziam vida para o Negueb, também o apóstolo Paulo ele fala, né, que ao seu tempo ceifaremos. A condição é não desfalecer. Se não desfalecermos. E o apóstolo Tiago, ele fala o seguinte: irmãos, como é que faz para jogar uma semente no deserto? Como é que faz? A semente, ela é um desprendimento. Você pega a melhor semente, você pega aquilo que é a melhor, você se desfaz dela, você lança ela na terra. E se você daqui em pouco tempo você abrir a terra, você encontra ela do mesmo jeito, está sem vida, ela está morta, mas é uma esperança. E como é que se faz para plantar no Negueb? Mas no tempo certo a acontecer aquelas correntes trazendo vida. E o apóstolo Tiago ele fala no capítulo 5 que nós devemos ter paciência, nos assemelhando ao lavrador. E ele diz assim, porque o lavrador, ele aguarda com paciência o fruto da terra. Ninguém que planta consegue obter o resultado da plantação no mesmo dia, na mesma semana. E olha, algumas plantações demoram bastante tempo. Como eu disse, é um desprendimento. E ele diz assim, aquele que vai andando. É diferente de andou. Andou é uma coisa. Quem vai andando na Bíblia, quando ela fala isso para nós, ela traz o significado de estilo de vida, tá? É um estilo de vida. Andando significa algo contínuo. Você está fazendo, você não fez, você continua fazendo. É um estilo de vida, é um modo de viver. Então quem sai andando no teu estilo de vida, a tua vida, a maneira como você vive, se você continua plantando as tuas sementes que germinam para a vida eterna, você tem que ter paciência, porque no tempo certo você acaba colhendo os frutos se você não desfalece. E algumas sementes, sim, são com lágrimas. Volta a falar sobre o tempo da espera. Você orar para Deus, orar, que eu falo, irmãos, sabe, você clamar, você suplicar, chorar na presença de Deus, desejando